Olá mais uma vez, então vamos falar sobre receptores enzimáticos. Basicamente, o que são receptores enzimáticos? Receptores enzimáticos, como o próprio nome já diz, são receptores que têm uma atuação enzimática. Então, eles promovem a ativação de vias por meio da atuação de enzimas. E, basicamente, a maioria dos receptores enzimáticos são proteínas transmembranas de passagem única, diferentemente do GPCR, que a Ellen já mencionou. E essas proteínas têm seu sítio catalítico intracelular e o sítio receptor extracelular. A maior parte dos receptores enzimáticos são as quinases. As quinases, basicamente, são comutadores moleculares, que a Ellen já mencionou. E basicamente elas vão estar ativas ou inativas. Quando elas estão ativas, o sinal é transmitido por meio desse receptor enzimático. Quando elas estão inativas, não há transmissão de sinal. Então, elas ligam e desligam. Então, basicamente, como é que isso ocorre em relação às quinases? As quinases elas vão estar ativadas pela inserção de um fosfato em suas estruturas e vão estar inativadas quando há uma desfosforilação, ou seja, quando há retirada do fosfato de sua estrutura. Então, a ativação das quinases se dá pela fosforilação, ou seja, a inserção de um fosfato, e inativação pela desfosforilação, ou seja, a retirada de uma molécula de fosfato de sua estrutura. Então, entre os receptores enzimáticos, nós temos duas grandes divisões. Basicamente, o receptor enzimático intrínseco, que é esse daqui, e o receptor enzimático extrínseco. Qual é a diferença entre esses receptores? Observe aqui essa imagem. Nós temos aqui um ligante. O ligante se liga a essas duas estruturas receptores que são monômeros. E quando eles se ligam, eles formam dímeros. Quando essas unidades, agora que são dímeros, se aproximaram, o que ocorre? Uma ativa a outra. Então, há uma ativação intrínseca. O ligante ativa, aproxima essas unidades, eles se dimerizam e há uma ativação enzimática, que é um receptor, um exemplo de receptor tirosina quinase, que baseia sua ativação na fosforilação, na inserção de um fosfato no resíduo de tirosina que há em cada uma dessas subunidadezinhas para ativar uma via. Agora, aqui no receptor enzimático extrínseco, nós temos algo um pouco diferente. O ligante se liga ao receptor, ele se aproxima, só que não há ativação do receptor em si. Ele ativa uma enzima que está ao lado dele. Então, o receptor enzimático extrínseco, ele não tem ação enzimática direta, mas ele está acoplado a enzimas que fazem essa função enzimática. Portanto, ele pode também ser chamado de receptor acoplado à enzima. Então, as duas principais classes de receptores enzimáticos. Receptores que são em si, eles são intrinsecamente enzimas, então eles recebem o ligante, eles recebem a mensagem e eles mesmos já fazem a transmissão, e receptores que são acoplados a enzimas. Eles não são enzimas por si só, mas eles recebem o sinal e a partir daí, por alguma mudança conformacional ou aproximação com outra enzima, eles fazem com que essa enzima fique ativa e haja uma transmissão de sinal. Então, receptor enzimático intrínseco é uma enzima por si só e receptor enzimático extrínseco está acoplado a uma enzima. E aí nós temos vários tipos de receptores enzimáticos. E basicamente, a maior parte deles só vão ser classificados de acordo com o tipo de aminoácido que é fosforilado. Então, o receptor de tirosina quinase intrínseco é o que eu mostrei. Quando ele é ativado, com a presença do ligante, há uma fosforilação do resíduo de tirosina. Então, ele é um receptor de tirosina quinase intrínseco. Já o receptor associado à tirosina quinase ou receptor de tirosina quinase extrínseco não é uma enzima por si só, mas ele vai promover a ativação de uma tirosina quinase que não está na sua própria estrutura, mas há uma fosforilação de tirosina. Da mesma forma, o receptor de serina treonina quinase também é uma fosforilação intrinsecamente no receptor
de resíduos de serina e treonina. O receptor associado à histidina quinase, a enzima, está acoplada ao receptor e vai, portanto, fosforilar um resíduo de histidina. As guanililciclases são uma exceção que depois a gente vai aprofundar um pouco mais na via do óxido nítrico, mas são receptores que estão solúveis no meio intracelular, então eles não estão na membrana, mas é um exemplo à parte, e tirosinas fosfatases, que ao invés de serem receptores que são ativados por fosforilação, o ligante, na verdade, ativa esse receptor e esse receptor promove a desfosforilação, ele quebra o fosfato, por isso o nome é fosfatase. Então, nós temos, como eu já falei no início, quando você ativa um receptor por meio de um ligando específico, é ativada uma cascata de sinalização intracelular para que haja uma resposta. Então, nós temos algumas cascatas que são preferenciais de cada tipo de receptor enzimático. Os principais. Então, por exemplo, receptor de tirosina quinase intrínseco. Basicamente, são os tipos de receptores que têm como os ligandos principais fatores de crescimento, como AGF, PDGF. E a insulina, por exemplo, receptores muito importantes. Então, quando esse tipo de ligante se liga ao receptor de tirosina quinase intrínseco, há uma ativação preferencial da via que nós chamamos de Ras-Raf-MAP quinase, que eu vou detalhar em outra aula. Por exemplo, já o receptor de tirosina quinase extrínseco é ativado pelos ligantes como citocinas, o hormônio de crescimento, a prolactina, e quando há essa ativação por esses ligantes, a ativação preferencial da via JAK-STAT, que também vai ser falada mais à frente, e o receptor de serina treonina quinase é ativado pelo ligante TGF-beta, que quando há essa ligação, ativa intracelularmente a via das SMADs. Isso é importante, é muito cobrado É importante que nós saibamos o ligante e a via em específico para analisarmos como é que é o funcionamento de algumas coisas, principalmente insulina, questões hormonais e para imuno, e também para a própria disciplina de BCM foi muito cobrado na UFAL essa inter-relação entre ligante, receptor e via preferencialmente ativada. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula.